O que é, como identificar, principalmente como controlar a inflamação. Maravilha. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, Fabi, como a gente sabe que a gente está inflamada? Tem algum sintoma específico? Então vamos lá, deixa eu explicar rapidamente os tipos de inflamação, porque aí a gente consegue entender exatamente sintomas. Então a gente sabe que a inflamação é uma coisa muito importante, aciona o nosso sistema imunológico para ir lá e curar. Então, uma inflamação aguda, quando a gente toma uma pancada, quando a gente se machuca, a gente vai lá, né, cria um machucado e a gente inflama o corpo pra gente ir lá e curar aquele machucado, por exemplo. Isso é uma inflamação aguda que é necessária. A gente precisa dessa inflamação aguda. O grande problema é a inflamação crônica. E é isso que é o problema, né? O grande problema é isso que é o problema. Isso é muito silencioso. Então, muitas vezes a gente não consegue observar. E eu vou explicar como que essa inflamação pode acontecer. Tem algumas, não é algumas coisas, mas tem alguns fatores que fazem com que essa inflamação crônica aconteça. E uma delas é uma das coisas que a gente fala muito na nutrição funcional, que vem a ser a sensibilidade alimentar ou alergia alimentar. A alergia alimentar é uma coisa que a gente detecta muito rápido, porque a gente começa a acionar imunoglobulina IgE, que vai lá e, por exemplo, as pessoas têm muita alergia a camarão, fecha a glote. A gente consegue perceber no mesmo momento. Quando a gente tem alergia a algum alimento, a gente percebe imediatamente, a reação é imediata. Então a gente consegue detectar o que está acontecendo. Ok, isso é legal porque a gente vai lá e detecta, eu entendi, eu não posso comer isso porque eu causo imediatamente algum transtorno no meu corpo. O grande problema é a sensibilidade alimentar. E eu vou chegar na inflamação já, porque a sensibilidade alimentar causa muita inflamação crônica. O que acontece com a sensibilidade alimentar? A gente aciona IgG. Esse IgG, a gente não consegue detectar imediatamente. Então, o que isso significa, Fabi? Tem palavras técnicas para ficar bem claro de vocês entenderem. Quando eu tô com uma sensibilidade alimentar, o que acontece? São moléculas que estão constantemente irritando o nosso corpo. O que vem a ser essas moléculas que irritam o nosso corpo? É a proteína do alimento. Então, quando a gente tá tendo uma sensibilidade ao alimento, é a proteína daquele alimento. E o que acontece? Quando a gente come determinados alimentos, que eu já vou falar quais são, a gente tem alguns alimentos que são bem classificados alergênicos, né? Que trazem essa sensibilidade. Vou te perguntar sobre isso também. Tem alguns alimentos que são clássicos para isso. A gente come um alimento, a gente não consegue digerir muito bem aquela proteína, e aquela proteína, ela começa a causar um transtorno na nossa barreira intestinal. O que isso significa? Que aquela molécula de proteína que não foi digerida, ela cai no nosso intestino e ela começa a formar leaky gut. O que vem a ser isso? São buraquinhos na nossa parede intestinal.